possível, na sua visão, ao ser humano viver sem crença? Existe alguma cultura no Pacífico, uma ilha no Pacífico, algum lugar onde Deus não faça parte? Uma sociedade que tem um nível cultural mais alto, existe um declínio na religião dessa sociedade? Temer a Deus. A crença em um ser superior pode gerar paz de espírito ou medo. O Velho Testamento fala de 2 patriarcas da fé. O Deus de Abraão é próximo, afetuoso. O Deus de Moisés lança raios e punições. Na origem da nossa cultura, conhecemos um Deus consolador e um Deus terrível. O historiador Leandro Carnal explica como essa dupla natureza da crença se reflete nos dias de hoje. Amor e temor na experiência religiosa é o tema deste café filosófico. É possível imaginar ou supor que, inclusive, nós pudéssemos falar de 2 deuses presentes na tradição. O Deus de Abraão fala diretamente com ele, de forma muito informal. O Deus de Abraão o visita, Abraão manda cozinhar pães para Deus. Abraão é um anfitrião de um Deus que lhe aparece e diz: sai da tua terra, de um Deus que não explora muito o medo de Abraão, dá ordens, não é questionado, faz promessas, mas tem uma relação muito pessoal. Passados alguns séculos, possivelmente 5 ou 6, o Deus de Moisés é um Deus que aparece na montanha, jogando raios, destruindo com facilidade pequenos deslizes, como um dos membros da família de Arão, que erra no altar e é destruído pelo fogo do altar divino. Um Deus que aparece que precisa tirar sandálias, um Deus que aparece na montanha de forma teatral, um Deus que inspira muito mais temor, um Deus que envia morte com a mesma facilidade com que envia benefícios e milagres. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, no calor do dia. E levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco, e ouviremos. E não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Parece que nós estamos falando de 2 deuses, mas isso não é apenas na tradição do monoteísmo judaico. Na derivação mais imediata do monoteísmo judaico, que é o cristianismo, Jesus também aparece representado de 2 formas. Com frequência, nas mais antigas representações da imagem de Jesus, ele é o bom pastor. Nas catacumbas de São Marcelo e São Calixto aparece o peixe, o pelicano e o bom pastor. Símbolos antiquíssimos de Jesus. E nas imagens romântico-kitsch do século XIX, é frequente Jesus aparecer em cenários paradisíacos, conduzindo ovelhas. Nas metáforas de origem agrária, que com frequência nós utilizamos na área religiosa, e que eu reclamo porque para os jovens não significa mais nada. Dizer, por exemplo, eu sou a videira, vós sois os ramos, Senhor é meu pastor, nada me faltará. Para os jovens, talvez nós devêssemos usar a metáfora, o Senhor é meu provedor de banda larga, ele nunca cairá. Isso faria muito mais sentido hoje do que essas metáforas agrário-pastoris de uma relação do Oriente Médio, né? Especialmente para jovens de São Paulo, onde eu moro, onde uma galinha é uma Knorr viva, não tem a menor noção do que vem a ser a natureza. Jesus, como bom pastor, é perfeitamente simpático, é aquele que se apresenta com doçura, é o Jesus do capítulo do Sermão da Montanha, especialmente de Mateus, o primeiro evangelho na ordem, não no tempo, mas ao Jesus do juízo final, de Michelangelo, esse Jesus hercúleo, Jesus renascentista, maneirista, esse Jesus que condena o mundo, separa, segundo a praga também de Mateus 25, separa em bons e maus, Jesus que julga, e um Jesus que se aproxima muito mais da ideia de que há um juiz ao final, e esse juiz julga. O temor de Deus, considerado inclusive uma virtude concedida pelo Espírito Santo. Timor Dei é um dos dons do Espírito Santo, ou seja, tratar com respeito absoluto esta onipotência, essa onisciência, essa onipresença divina, me remetendo sempre a uma escola católica onde eu me formei, onde no banheiro estava escrito Deus te vê, no banheiro da escola. Eu levei 7 anos de análise para superar
essa frase que não me sai da cabeça, né? Bem, parece que estamos falando ao mesmo tempo de dois deuses. Um Deus perfeitamente amoroso, consolador, paráclito. Um Deus juiz, um Deus terrível, um Deus que aparece no Dies Irae, aquele hino medieval que fala do julgamento, um Deus que faz referência ao fim dos tempos, e um Deus que aparece no judaísmo, aparece na doçura de um Jeremias, dizendo: seduziste-me, Senhor, me deixei seduzir, e aparece como Deus que destrói o povo, inclusive ameaça destruir o povo de Israel várias vezes. Aparece no cristianismo primitivo, aparece no cristianismo do século XVI e até hoje, e aparece também na relação que nós temos com o islamismo, a religião que mais cresce no momento no planeta. Duas escolas totalmente distintas e que podem ser matizadas ao infinito. De um lado, aqueles que dizem que religião e medo não são complementos, mas são formas de libertação. E outros que dizem que religião nada mais é que uma forma de tentar controlar aquilo que vem das cavernas de Lascaux até nós, controlar o medo, a incerteza do futuro. Essas duas tendências, a religiosa e a crítica religiosa, convivem na disputa pela alma das pessoas ou pela posse das pessoas. Nossa cultura é fruto da consolação dada pela religião, que produz arte, poesia, e nossa cultura é dada também pelo medo provocado pela religião, que produz inquisição, caça às bruxas ou islamofobia. E nós somos frutos dessa dupla paternidade, de um Deus consolador e de um Deus terrível. Amor ou medo? Qual é o principal motivo que leva as pessoas para a religião? O medo do demônio é mais forte que a presença divina? Deus precisa do diabo para existir? Para discutir essas questões, o Café Filosófico traz o historiador Leandro Carnal. Eu vou trabalhar com a ideia de que o medo é uma parte da religião em si. E parte da relação das religiões com o outro. É muito difícil que os líderes religiosos não apelem ao medo. Interpretação possível, sociológica, histórica. O medo enche mais as igrejas do que o amor. É muito frequente que as pessoas digam com ênfase que nunca estivemos num período de tanta decadência moral. Nunca houve tanta violência. Isso que a gente chama, aquele princípio latino de mundus senescet, o mundo está envelhecendo, que é muito comum nas pessoas começarem a comentar: no meu tempo não havia violência. Minha avó, que é uma imigrante alemã, dizia: a violência de hoje é maior do que em qualquer época. Eu dizia: avó, na sua época morreram 50 milhões na Segunda Guerra Mundial. E ela dizia que eu estava errado, que se estava inventando nas faculdades, que hoje, naquela época, todo mundo se respeitava. Essa ideia de que na minha juventude havia um paraíso edênico, em que todo mundo era tranquilo, comia queijo tofu e are the world, essa é uma ideia inventada na medida que nós avançamos. E é um sinal claro de envelhecimento a frase "no meu tempo". O medo é muito importante, porque ele constitui um elemento discursivo que reforça a instituição, a religião. Venham para a religião, muitos religiosos enfatizam isso, porque afinal o medo da ação do demônio é muito mais eficiente que a doçura da presença de Deus. É muito mais fácil supor grandes caravanas, marchas e manifestações se eu imaginar que nós estamos no fim dos tempos, que nós estamos, por exemplo, o cristianismo, Jesus está voltando, ou para o islamismo, o imã escondido do xiitismo está presente de novo, ou de que o Messias judaico vai voltar, ou de que em qualquer tradição nós estamos vivendo o final dos tempos. O medo desse milenarismo, o medo de uma volta, um julgamento, o medo desse Armagedon, que vai ocorrer o julgamento final, é muito importante para as religiões. Eu escuto muito, assim, Aldivan, tem me incomodado muito ir para a igreja, não vamos citar a igreja, mas ir para a igreja e voltar para a realidade. E me deparar com as terapias alternativas, porque na minha religião isso é coisa do demônio. E aí, conversando em paralelo com outras pessoas, eu pude observar, mas olha, eu estou assim de paciente com o mesmo medo. É muito importante para as religiões oficiais, ou pentecostais, ou ortodoxas, a existência de terapias alternativas. Você sabe que as religiões, na sua maioria de protestantes de inspiração pentecostal, rejeitam coisas como Harry Potter.
Elas fazem um discurso forte. Por incrível que possa parecer a vocês, Harry Potter é um inimigo da fé. Com a sua inocente varinha, ele tem sido alvo de pregações apaixonadas de pastores, porque ele estabelece um poder que não tem como fonte Jesus. Expecto Patronum! A ideia de que a magia possa ser eficiente é a das religiões. Eu diria que de forma consciente ou inconsciente, de forma honesta ou desonesta, muitos líderes religiosos adoram a existência das terapias alternativas, porque elas significam que há contra o que lutar, há contra o que combater. O grande drama da história dos Estados Unidos, sobre a qual eu me dedico há bastante tempo, é que eles foram um país constituído em cima do medo de outras coisas. O medo da Inglaterra, depois o medo de bruxas, medo da Inglaterra, o medo do comunismo e atualmente o medo do islamismo. O grande problema dos Estados Unidos, representado no romance Moby Dick, é que se não houver um inimigo externo como Moby Dick, a tripulação entra em pânico. Se não houver aquilo que una, que é o medo, a população se mata. Porque se não houver aquilo que torne a todos, como na bela metáfora do filme A Vila, se não houver aquilo que una a todos em torno de uma paranoia, você não tem por que continuar unido. E nós precisamos sistematicamente insistir no medo, que pode estar contido no inocente floral de Bach ou no Harry Potter. Nós temos que insistir no medo, porque sem ele eu não consigo produzir muita coisa. E volto a dizer, o medo não é só algo negativo. Se nós não temêssemos o perigo, nós teríamos morrido há muito tempo. As pessoas loucas ou totalmente perturbadas, elas não têm medo das coisas. Andam pacientemente no meio do trânsito, por exemplo, e essas pessoas, por não terem medo, com frequência se machucam. O medo é também uma estratégia de sobrevivência. Porque este bem que eu sou não existiria sem esse mal que tu és. Um bem que tivesse de existir sem ti seria inconcebível, a um tal ponto que nem eu posso imaginá-lo. Enfim, se tu acabas, eu acabo. Para que eu seja o bem, é necessário que tu continues a ser o mal. Se o diabo não vive como o diabo, Deus não vive como Deus. A morte de um seria a morte do outro. A ideia de que eu preciso do mal e do medo provocado pelo mal, a ideia de que o mundo é povoado por demônios e assombrado por demônios, a ideia de que o perigo existe justifica quase tudo, porque pessoas assustadas são pessoas dóceis, seja a ação do Estado ou a direção dos seus pastores religiosos. Quem tem medo apoia qualquer movimento para reprimir aquilo que possa provocar o medo. Essa espécie de caça às bruxas coletivas, seja no macartismo político americano, seja na caça às bruxas do século XVII, seja nas histerias como o fascismo, esse medo é fundamental. Eu vou tratar também do dado oposto, da resposta dada pelos místicos que não trabalharam expressivamente com o medo, mas com a segurança dada por Deus. Vou trabalhar com o oposto, aquelas almas que decidiram que Deus não é tremor, mas é puro amor. Ubi caritas, onde está Deus, está o amor. Como, por exemplo, para começar dando um exemplo hispânico, Teresa d'Ávila, uma frase famosa dessa doutora mística da igreja, a igreja tem apenas 3 doutoras mulheres, né? Que diz: nada te perturbe, nada te amedronte, tudo paz, a paciência tudo alcança, a quem tem Deus nada falta, solo basta Deus, né? Só Deus basta. Essa é a resposta de um místico às considerações que eu fiz anteriormente sobre o medo.
Ora, se eu estou com Deus, como diz Paulo, quem pode contra mim? Se eu estou com Deus, eu não tenho inimigos. E tudo acontece para o bem daqueles que acreditam em Deus. Para mim, não é tão difícil entender os místicos, é mais difícil entender os não místicos, porque a religião oferece o consolo para tudo, da morte de uma criança a um genocídio, de uma violência até um acidente, a religião oferece para tudo. O religioso tem uma resposta que o tranquiliza sempre. Moves-me ao teu amor de tal maneira que a não haver o céu ainda te amara, e a não haver inferno te temera. Nada me tens que dar porque te queira, que se o que ouso esperar não esperara, o mesmo que te quero te quisera. O que está dizendo Teresa? Eu não tenho medo de Deus. Existe o inferno, mas não houvesse inferno, eu ainda assim amaria a Deus. Ela não expressa isso dentro da lógica da escolástica clássica, que seria o seguinte: porque a entrega a Deus não é uma entrega de submissão? Porque diziam os teólogos escolásticos, Deus é da mesma natureza do homem, Deus é da mesma essência, e a entrega a Ele não é a negação de mim, mas é o encontro com aquilo que eu sou. Ou seja, obedecer a Deus não é submeter-se, mas é encontrar a sua própria essência. E por isso que o timor Dei, o temor de Deus, não é como o temor dos homens, o temor da autoridade ou qualquer outro temor, não é um temor diante do que me submete, mas é um temor de não corresponder àquilo que eu sou propriamente. Ou seja, é uma interpretação distinta dos medos que eu citei anteriormente. Essa ideia de que a religião também é o pecado, o medo, a religião também é um risco, a religião também é um vale de lágrimas, como diz o Salve Rainha, ou um vale da morte, como faz referência ao Salmo de 23, é uma tradição antiga que talvez nasce naquele local que mais aproximou as pessoas de Deus, que é o deserto. Se vocês nunca tiveram a experiência do deserto, é muito curiosa. A experiência do deserto significa um calor imenso durante o dia e à noite a temperatura despenca abruptamente, o céu se torna estrelado de uma intensidade que nós não desconfiamos nas cidades. Os sons são muito intensos, sons que cortam a falta de tudo no deserto. E esta solidão do deserto leva as pessoas, em geral, a pensar muito em Deus. Não é à toa que as nossas 3 religiões monoteístas, islamismo, cristianismo e judaísmo, nascem no deserto. E nascem no medo da solidão do deserto. Não é à toa que é no deserto que o cristianismo primitivo produz sua primeira experiência de relação com Deus. Por exemplo, São Paulo de Tebas, que ao redor de um deserto na região do Egito atual, a Tebaide, no século III, funda uma experiência em que eu me retiro do mundo, visando a salvação da minha alma e o contato com Deus, e me torno então uma parte integrante desse deserto. Um seu contemporâneo, Santo Antônio, ou Santo Antônio do Deserto, ou Santo Antônio de Tebas, ou Santo Antão, foi atacado a vida inteira por tentações profundas no deserto, mandadas pelo demônio. O demônio o atacava na forma de preguiça, de gula, de luxúria e principalmente de tédio. Vocês podem não saber, mas aquele sono após o almoço é a ação de um demônio, que quer afastá-los de uma... Existe um demônio para cada tipo de tentação, e aquele que dá depois do almoço é um demônio específico que ataca as pessoas. Pode ser espantado com cafeína. Esse demônio atacou Santo Antônio durante uma vida inteira e ele resistiu bravamente. Segundo uma leitura bastante irônica do Flaubert, Santo Antão foi tentado toda a sua existência e o demônio aparecia na forma de mulheres, na forma de tédio, na forma de luxúria variada, de comida, e Antão resistiu a tudo. No final da sua existência, o demônio se retira derrotado da cova de Antão, e Antão então se ajoelha e agradece a Cristo, dizendo, finalmente me tornei um santo. O demônio sorri e volta, não? Porque ele havia, enfim, deslizado na última das tentações, que é a tentação da vaidade de ser santo. Não é à toa que a vaidade é o primeiro pecado, é aquele que derrubou Lúcifer do céu. Lúcifer se achou bonito, e o espelho é um instrumento de Lúcifer. Saibam disso hoje à noite, ao olhar. O espelho é um instrumento de Lúcifer, porque a vaidade é o grande
pecado. A palavra Lúcifer quer dizer portador da luz. Na Bíblia, esse nome significa apenas estrela d'alva, que mostra sua luz antes do amanhecer. A interpretação popular deu a Lúcifer o papel de um anjo com grandes poderes, um auxiliar importante de Deus. Sua soberba o levou a se rebelar contra o seu Criador. Seu nome, Satanás, que quer dizer inimigo. Desde então, o mundo vive a luta eterna entre o bem e o mal. Uma outra personagem do deserto, Santa Maria Egipcíaca, vai nos introduzir uma outra relação da recusa do mundo. Santa Maria Egipcíaca havia passado sua vida em depravação absoluta, havia sido uma mulher de índole depravada, e um dia, tocada por uma experiência mística, se converte e passa a morar sozinha no deserto, até sua roupa se decompor e seu longo cabelo cobrir o seu corpo, e finalmente ela encontra um santo no fim da vida. E ela desenvolve este caminho que é muito forte nessa tradição do deserto. Chegar a Deus controlando o corpo. Jejuns profundos, jejuns longos, sacrifícios, silício, castigos, chicote, etc. E traduz uma força dentro do cristianismo que eu devo ter medo do corpo. O corpo é meu inimigo. O corpo é inimigo do caminho para Deus. E dentro da religião cristã, como havia na judaica, como há na islâmica também, o corpo passa a ser a matéria que perece e passa a ser também um inimigo. E assim surge uma tradição ascética que de alguma forma vem até hoje, nas recomendações religiosas de islâmicos, de judeus, de cristãos, de que eu tenho que, para ter contato com Deus, controlar o corpo, seja por práticas rituais, como por exemplo o jejum, a penitência, o pouco sono. Dormir muito é uma instigação do demônio também. Não fazer penitência torna o corpo senhor da minha vontade. E vem uma lógica do deserto, que é a lógica de que, negando os prazeres deste mundo, eu acabo me preparando para a bem-aventurança eterna. Ou seja, passando fome, frio e dormindo pouco, a tal ponto que Francisco de Assis chega a pedir desculpas no fim da vida ao irmão corpo, porque tinha tratado muito mal. Eu vou atingir o paraíso. Isso acaba remetendo à ideia da aposta de Pascal. Bem, se Deus não existe, os religiosos perderam 70, 80, 90 anos de vida, não? Mas se Deus existe, os ateus perderam a eternidade. Não? Então é a famosa aposta entre duas possibilidades, entre eu perder uma vida fugaz, passageira, ainda mais breve no passado do que hoje, e finalmente ganhar a eternidade. Para Platão, Deus é a ideia do bem. Aristóteles chamou a divindade de primeiro motor imóvel. No início da Idade Média, Santo Agostinho assegurou que, no íntimo do homem, existe Deus. Até Albert Einstein se meteu na conversa quando disse que Deus não joga dados com o universo. No clássico Os Irmãos Karamazov, o escritor russo Dostoiévski anuncia: se Deus não existe e a alma é mortal, tudo é permitido. O maior crítico das religiões, o filósofo Nietzsche, tentou encerrar o assunto. Deus está morto. A dúvida sobre a existência de Deus persiste desde o início da humanidade. De lá para cá, muito se disse sobre ele. E uma pergunta nunca foi respondida no coração dos céticos: Deus existe? Existe alguma cultura no Pacífico, uma ilha no Pacífico, algum lugar onde Deus não faça parte? Eu não tenho conhecimento, e tomo isso tantas referências de Marcel Mauss como Malinowski, de nenhuma cultura estruturalmente ateia. Inclusive, o ateísmo, ao longo dos séculos, é sempre escasso. É um fenômeno escasso. O ateísmo nunca é dominante em nenhuma cultura e pode ser substituído, pode ser recolocado de várias formas. Exemplo, os comunistas criaram, e eu visitei em Moscou, o Museu do Ateísmo. Colocaram a múmia de Lenin como uma relíquia religiosa visitada como se fosse uma relíquia religiosa. A maneira como eu concebo religião e a maneira como eu concebo a relação com Deus, ela é muito variável, mas de fato ela existe em todas as culturas. E ela reprimida, a religião tem o que eu chamei num artigo de efeito chantilly, batendo cresce. Quanto mais se reprime a religião, mais ela cresce. O fato de haver repressão a uma determinada religião faz com que ela aconteça de forma extraordinária. Existe na Basílica de Guadalupe, no México, um crucifixo retorcido por causa de uma bomba colocada diante da imagem de Guadalupe, e a bomba foi aparada pelo crucifixo que entortou.
O crucifixo está conservado numa urna de cristal e com a seguinte frase embaixo: o filho salvou a mãe. Ou seja, o ataque à religião costuma provocar reações ainda mais religiosas. E quando alguém duvida da ética ou da probidade de um religioso, de um bispo ou de uma bispa qualquer, sem citar nomes, quando alguém chega a conduzi-los às barras dos tribunais, por incrível que pareça, malgrado o tartufismo absoluto das personagens, existem as pessoas que os defendem e dizem que é perseguição e injustiça. É extraordinário. O Lacan terminou sua vida dizendo que talvez não existam psicanalistas no futuro, mas haverá padres. Esse belo quadro de Michelangelo Merisi de Caravaggio, que mostra Francisco recebendo as chagas no Monte Alverne, sendo estigmatizado e amparado por um anjo. Francisco encontrando o Deus da alegria e não do medo. Essas duas vertentes podem ser encontradas especialmente na ênfase que eu estou dando à religião cristã. Para vencer o medo e para encontrar a esse Deus da libertação e não o Deus da angústia, existe a solução moderna dada por Inácio de Loyola: dividir essas angústias, dividir os pecados e vencê-los pela ordem sistemática que ele recomenda nos exercícios espirituais, ou seja, repetindo a experiência que ele teve em Manresa, repetindo a experiência de dividir os pecados em números, em dias, fazer exames de consciência e tornar metódica a salvação. Ou seja, vencer o medo pela nomeação dos medos. Uma velha estratégia dada pelo exorcismo de Jesus no Evangelho de Marcos, o mais antigo, no qual a primeira estratégia de Jesus para vencer o demônio é perguntar o nome dele. Dando o nome, você começa a vencer os medos. E finalmente um caminho contemporâneo, uma personagem que no Brasil é de muito intensa devoção a Teresinha de Lisieux, cujos pais estão sendo beatificados. Teresinha de Lisieux fala da pequena via, não do Deus extraordinário de Agostinho em Ostia, não do Deus leigo e poético de um jogral de Deus que é Francisco, não de um Deus matemático e absolutamente ordenado de Inácio, não de um Deus relativamente terrível, mas que dá a graça em Pascal, mas de um Deus das pequenas coisas. Para vencer esse medo do cotidiano, Teresinha dá um consolo muito mais dado às coisas do cotidiano. Por exemplo, reagir à irritação que alguém nos causa, como ela narra na sua biografia, uma freira que a irritava em particular. Existe um filme chamado Thérèse, que eu adoro muito, é um filme francês, no qual uma velha carmelita dá a Teresinha um conselho extraordinário, que vale para tudo, inclusive para casamento. Diz ela, Teresinha: no Carmelo só são difíceis os 50 primeiros anos. Não? Isso vale também para casamento. Não? Só a única dificuldade é até as bodas de ouro. Depois passa rapidamente em qualquer coisa na vida. É possível, na sua visão, ao ser humano, viver sem crença? Eu acho que nós produzimos cultura e somos seres culturais. Quando nós acreditamos que não há nada, é uma crença que pode nos consolar de alguma forma. Quando acreditamos que há um Deus, é uma crença que pode consolar muitas pessoas. Uma parte expressiva das ações humanas é dirigida por crenças em fenômenos abstratos como o amor, por exemplo. Nós fazemos muita coisa em nome de algo que não é tangível e não é mensurável, que é o amor. Então eu diria que não. As culturas produzem crenças, nem todas religiosas. O budismo é uma religião sem Deus e, a rigor, ateia, porque diz que a existência ou não de Deus não interfere na sua evolução. Tomando duas pequenas parábolas para ilustrar isso no budismo, que ilustram sua pergunta. Quando o Buda entrou no Nirvana, convidou os animais, segundo a tradição com a qual o Ocidente teve contato com o budismo, que é o Ceilão. Quando o Buda entrou no Nirvana, chamou os animais e o gato não compareceu. Os outros animais falaram mal do gato. E o gato, como sempre, ficou na dele. Não foi atrás de Buda. Os animais reclamavam e Buda finalmente explicou: o gato é o primeiro animal budista, porque entende que a minha iluminação não traz nenhum dado para ele. E deu o conselho final de Buda, né? Se encontrar Buda na frente, mate-o, porque ele não diz respeito ao seu caminho e à sua iluminação. Ou uma outra história, essa da tradição que eu aprendi o ano passado na China, de que dois monges caminham, monges budistas com voto de castidade, caminham por um rio, e uma moça particularmente lasciva pede aos monges que a coloquem no colo para ela não molhar os pés. O monge mais jovem se recusa, o mais velho a pega alegremente
e a leva para o outro lado do rio, e a conduz, e a coloca do outro lado do rio e continua a viagem. E o jovem está particularmente irritado. Então, finalmente, esse jovem, depois de alguns quilômetros, diga: mestre, você fez voto de castidade, por que carregou aquela moça? O mestre sábio se volta e diz: nossa, você ainda está carregando, eu a deixei na beira do rio. Essa ideia é a ideia de que, seja numa religião ateia, como o budismo, ou pelo menos não ateia, mas não deística, que seria correto dizer do budismo, seja numa religião como o budismo, seja no ateísmo clássico. Vamos pensar num ateísmo, por exemplo, de Sartre, que diz no existencialismo humanismo: minha crença não é, minha filosofia não é de que Deus não existe. Antes eu digo, ainda que Deus existisse, nada alteraria a situação humana. Seja nesse ateísmo de Sartre, as pessoas constituem sistemas de crença. Não é possível existir como ser humano sem estabelecer signos culturais, que às vezes podem ser religiosos e às vezes podem não ser. Inspirado pelo que você falou, a ideia de que, no final das contas, o ser humano sempre acredita em alguma coisa, e você estava nos falando de religião em relação ao medo, tem aquele autor inglês chamado Chesterton, que uma das frases, desses caras bons de frases, que ele dizia assim: o problema quando você para de acreditar em Deus não é nem tanto que você fica ateu, é que você acaba acreditando em qualquer bobagem. Então, eu acho que isso tem a ver com um trecho da tua fala hoje. A gente não teria acabado acreditando, dos últimos, grosso modo, 500 anos para cá, nesse processo modernizador, numa ideia de nova Atlântida construída pela ciência, pela razão, pela política, a ideia do Bacon, né? De que a gente ia construir um mundo novo pela razão, pelo conhecimento, pela ciência, pela política, blá, blá, blá. Então, nesse sentido, será que a gente não teria acabado acreditando num monte de bobagens? A bobagem seria a ideia de que a gente ia construir finalmente um mundo feliz. Com Deus ou sem Deus, o homem não acaba sendo sempre meio infeliz, porque a vida é muito dura. E aí o que eu pergunto para você é o seguinte: se a gente resumir essa ópera dizendo que os últimos 500 anos têm sido atormentado pela ideia de que a gente vai construir a felicidade finalmente, racionalmente, tecnicamente, politicamente, o que você acha que seria o novo tipo de medo que só o moderno tem? Você acha que seria viável levantar a ideia de que a nossa obsessão pela felicidade sistemática, administrada, que a gente vive hoje, seria um medo típico nosso, redescobrir que, no final das contas, a felicidade é uma coisa que acontece quando você não está prestando atenção nas coisas? Eu acho que, na história do medo de Delimot, ele ressalta bem que um mundo com medo do fim do mundo, seja provocado por Deus ou pela bomba atômica, ou provocado pelo aquecimento global, todas essas questões são questões da nossa, hoje, incapacidade de ter na ciência a crença que o século XIX teve. Afinal, se é possível perguntar, como você já tornou tema de curso também, tomando essa frase que não é sua, mas que você desenvolveu também, se é possível acreditar em Deus depois de Auschwitz, é também possível perguntar se é possível acreditar na ciência depois de Hiroshima. E se é possível acreditar em todas essas questões, porque, na verdade, eu acho que a crença de que nós podemos administrar a felicidade é uma crença fracassada, como toda crença utópica. Porém, sem utopia, sem pensar num mundo menos injusto, ou sem pensar num casamento mais perfeito, eu não consigo reformar o meu, eu não consigo melhorar o meu. A função que Tomás Moros deu à Ilha da Utopia, quando Ritodeu apresenta a ilha, não é exatamente mostrar uma sociedade perfeita, mas é corrigir a inglesa. A ideia de utopia floresceu na Renascença. A imaginação de escritores, filósofos e artistas criou mundos novos e sociedades perfeitas. O filósofo Francis Bacon fundou a Nova Atlântida, um lugar de prosperidade econômica e de busca por uma nova ciência. Tommaso Campanella descreveu uma cidade ideal, onde todos trabalham e os bens são igualmente repartidos. O lugar foi batizado como Cidade do Sol. O inglês Tomás Moros criou a Utopia, uma ilha onde a propriedade privada é abolida e os interesses individuais são subordinados ao coletivo. Será que o mundo perfeito existe? É sempre bom lembrar do significado original da palavra utopia. Utopia quer dizer lugar nenhum.
O grande problema hoje é o esvaziamento de utopias, porque afinal Deus morreu, Marx também, e eu não estou me sentindo muito bem, como se disse com frequência. Ou seja, eu não posso oferecer a teocracia como solução, não posso oferecer o paraíso socialista. A grande diferença que a sua pergunta toca é que nós não temos mais capacidade de acreditar em sistemas unificados, sistemas totais, sistemas absolutos. E nós procuramos essa solução atomizada, vascularizada, capilarizada, de cada um encontrar o seu caminho. O que é curioso é que, segundo uma pesquisa que eu li numa revista de divulgação nacional, nós somos a geração que mais acredita na salvação da alma. Perguntado aos brasileiros se acreditavam que iam para o paraíso, mais de 96% dos brasileiros disseram que mereciam o paraíso. Por vários motivos não explicitados, nós nos achamos mais seguros de que Deus nos ama do que Deus vai julgar. Bastaria perguntar aos religiosos, e certamente há aqui religiosos, se alguém acha que vai para o inferno. Essa pergunta, se eu fizesse como São Bernardo no século XII, a maioria acharia que sim, para não cometer o erro da vanitas, o erro da vaidade ou da soberba. E se perguntasse nessa sala quem daqui acha, sendo religioso, que vai para o inferno, talvez por timidez ou por convicção ideológica, ninguém levantou a mão. Ou seja, nós temos hoje a crença na autoajuda e a crença no reforço do eu substituiu vários dos medos antigos. Logo, deve apenas ser falta de esforço pessoal essa questão do medo. Ou seja, eu tenho que acreditar em mim. Eu diria que nós tentamos substituir a crença em Deus pela crença no poder do indivíduo. E as duas coisas são problemáticas. E as duas se manifestam problemáticas. E eu concordo inteiramente com a sua questão de que o medo é estrutural na nossa cultura e conviver com o medo é a melhor maneira de enfrentá-lo. Afinal, se, como dizem alguns psicanalistas, a psicanálise não é em si terapêutica, mas trata-se de identificar as forças que me angustiam, eu também poderia dizer que no momento que eu reconheço que eu tenho medo de envelhecer, agora é tarde no meu caso, mas certamente os jovens têm algum medo de envelhecer. Se eu tenho medo de falhar, se eu tenho medo de passar fome, ou se eu tenho medo da violência, isso é uma maneira de eu dialogar e denominar os meus demônios. E voltando ao Evangelho de Marcos, uma vez que eu sei o nome do demônio, ele se chama legião, eu posso expulsá-lo, ou pelo menos conviver com ele. Para os críticos da religião, Deus impõe medo e discórdia. Para os que creem, Deus é o caminho para a libertação da alma. Deus pode ter muitos sentidos, e a religião, muitas faces. O argumento dos críticos, que dizem com forma assertiva, religião e medo são elementos indissociáveis. Muitas vezes o medo é uma transformação metafórica da religião e vice-versa. A religião nada mais é do que o nosso temor, nossa incapacidade, ou como diria Renan no século XIX, o homem é um animal que quer sobreviver, como todo animal, só que como ele é um animal sofisticado, ele inventou vida após a morte, que é uma invenção típica dos mamíferos, querer sobreviver. E o homem, como é um mamífero sofisticado, inventou o paraíso. E para os místicos, não. O timor Dei, o temor de Deus, é libertador da alma. Ou seja, temer a Deus, coisa que os místicos não negam, que se deva temer a Deus, mas é libertação para a alma, diferente do temor da autoridade, diferente do temor da regra, da lei ou de qualquer sistema. Naturalmente, os críticos complementam a isso, pegando 3 escolas totalmente distintas. Um livro de relativo sucesso, Richard Dawkins, que diz no God a Delusion, Deus uma ilusão, que a religião é a causa da violência e do medo entre as pessoas. Eu, como historiador, me oponho a este argumento dele, apesar de gostar do livro, quando ele diz, imagine um mundo sem religião, seria um mundo de harmonia. Eu, como historiador, lembro que 2 dos maiores genocídios do século XX, na China de Mao e na Rússia de Stalin, foram feitos em nome de regimes ateus. Infelizmente, a violência não pode ser abolida se abolindo Deus. A violência é feita em nome de Deus, em nome do Estado, em nome da razão de Estado e em nome do ateísmo também. Infelizmente, ela é um pouco mais estrutural. Seria mais fácil se fosse assim. A religião é polissêmica, significando, sendo um signo aberto, ela pode ser utilizada para praticamente tudo. Em nome da religião, o cardeal Primaz de Viena apoiou o nazismo. Em nome da religião, o padre Maximiliano Kolbe morreu num campo de concentração para salvar um judeu. Ou seja, em nome da religião se mata, em nome da religião se salva. Usando uma
História que está no Decameron do Boccaccio, quando um judeu se converte ao cristianismo e quer ir a Roma e Avignon conhecer a sede do papado de então, e o seu amigo cristão tem medo, porque ele vai perder a fé. Se ele for a Roma no século XIV, ele vai perder a fé. Ele volta mais religioso do que nunca e explica o Decameron. Ora, o judeu acaba mais religioso porque ele comenta que se o cristianismo sobrevive aos seus pastores, é porque ele deve ter origem divina. Né? Na área das religiões, o que é extraordinário é que os recursos para atingir a paz interna também são ineficientes ou eficientes, e mesmo assim a religião não se esvazia. Exemplo, tentem supor a quantidade de orações que se elevam neste momento pela Mega Sena. Tentem imaginar a quantidade de pedidos encaminhados ao Altíssimo sobre a correta função daquele dinheiro. Bem, ninguém será atendido a não ser alguém ou algumas pessoas. No próximo jogo, a pessoa considerará que não fez a oração correta e deve se esforçar ainda mais. É o que a gente chama, o que Thomas chama no Religião e Declínio da Magia, de religião como autoexplicativa, ou seja, o problema nunca está na oração ou em Deus, está em quem faz a oração. Milhares de pessoas rezam para um ente querido não morrer, e todo mundo morre. E a religião continua sendo o melhor, mais eficiente consolo que nós temos diante do luto. Então, diante de um luto, eu jamais posso dizer a alguém, bom, fulano era formado de átomos que se dissolveram agora na natureza, não há nada que lamentar, porque afinal todo mamífero completa um ciclo reprodutivo e pronto. Ninguém, não, agora eu aceito a morte da minha mãe. As explicações racionais não conduzem a esse consolo. É este poder extraordinário de consolo da religião, aberto, polissêmico, capaz de provocar pelo medo ou pela consolação ações efetivas e eficientes, que é uma das explicações da força da religião. O indivíduo ou uma sociedade, à medida que evoluem, intelectualmente falando, eles possam ter menos medo. Ou seja, uma criança tem medo do armário, um adulto não tem, ou pelo menos geralmente não tem. E eu queria saber então essa correlação entre evolução intelectual, cultural, educação da sociedade e a religião. Ou seja, uma sociedade que tem um nível cultural mais alto, existe um declínio na religião dessa sociedade? Você sabe que o declínio da religião foi anunciado centenas de vezes. No século XIX, a ideia da morte de Deus é uma ideia fortíssima. E há uma velha e anedótica frase que aparece Nietzsche dizendo Deus está morto, assinado Nietzsche, e embaixo Nietzsche está morto, assinado Deus. Então é uma ideia muito sólida. Se eu considerasse a intelectualidade francesa do século XVIII, Voltaire, Diderot, eles tinham certeza que a religião seria um fenômeno passageiro e que era próprio, como queriam os positivistas, de um estágio de percepção metafísica ou teológica de uma humanidade não evoluída. Curiosamente, no século XXI, o século do avanço máximo da ciência, onde a ciência mostrou sua imensa capacidade de curar dores e de provocar novas angústias, de provocar penicilina e Hiroshima, de provocar Auschwitz e antibióticos ao mesmo tempo, nós não temos na ciência o Consolador Universal. E aí eu copio do Keith Thomas, o encerramento do seu belo livro, Religião e Declínio da Magia, que ele diz, se a religião é o espaço das respostas que a ciência não pode fornecer, o papel da religião será eterno. Porque a ciência nunca nos poderá tornar eternos. Resultado, eu não acredito em evolução, não acredito que nós estejamos mais avançados do que há 200 anos, eu acredito em transformações tecnológicas, eu acredito que a nossa capacidade tecnológica nos tornou mais aptos a matar mais gente em menos tempo, que os grandes genocídios não são da Idade Média, mas são do século XX, o armênio, Tutsis e Hutus, o judaico, testemunhas de Jeová, homossexuais em campos de concentração. Logo, que o crescimento da ciência responde a muitas coisas e se torna indispensável para a nossa vida, mas não significa evolução porque não há uma meta. Para poder imaginar que existe uma meta evolutiva, eu tenho que acreditar que existe uma essência e não uma existência. Eu compartilho com Sartre a crença de que a existência precede a essência. Ou seja, primeiro se é, depois alguma coisa pode ser debatida.
em nome dessa essência, nós temos cometido os atos, em geral, mais bárbaros do que ditos evoluídos. Não? Então, ao contrário do que talvez indique a questão, não acho que a religião tenda a desaparecer no mundo tecnológico. Pelo contrário, a religião é muito forte em ambientes absolutamente urbanos, desenvolvidos, e ao contrário da década de 60, quando se anunciava uma nova era no qual a religião institucional não tinha mais o papel, o início do século XX é o início da reafirmação de valores religiosos, ainda mais talvez do que no passado. Não é possível entender a história humana de Stonehenge a hoje sem entender o papel do discurso religioso. Até o próximo Café Filosófico. Para assistir às palestras na íntegra, acesse cpflcultura.com.br.